Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida, e eu sou o Samuel Vilauba. Eu sou a Jéssica Moras. E nós vamos aqui debater um assunto sobre a carreira da área da saúde, histórias, trajetórias, e nós vamos poder aí compartilhar conhecimentos, né, vivências, e você vai acompanhar junto com a gente aí esse bate-papo, né, Jéssica? Samuel, nossa convidada, ela é super especial, porque é um tema que eu gosto muito, porque também diz muito sobre a minha trajetória profissional, né? Então a gente vai falar um pouquinho desse currículo robusto que ela tem. Ela é formada pela Uniderp desde 2008, possui pós-graduação em Oncologia e Cuidados Paliativos, além de auditoria e gestão de serviços de saúde. Já passou por várias instituições aqui na cidade, né? Como o Hospital do Câncer, o Alfredo Abrão, Unimed, Cacemes e entre outros. Além disso, atualmente ela é mentora, professora, consultora técnica na área da saúde, auditora do Hospital Militar de Campo Grande e membro da diretoria da Associação Amor em Rede, uma associação que apoia, cuida bastante dos nossos pacientes oncológicos. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Giovana Prado. Seja muito bem-vinda ao nosso PulsoCast. Olá! Obrigada pelo convite, a gente fica muito feliz. É um tema, como eu falei, que a gente gosta bastante, porque quando a gente é egresso da universidade, né, a gente dá um gás para os nossos alunos que estão aí Exato. hoje, tentando trilhar seu caminho na graduação e depois profissionalmente. Então, é inspiração, fonte inspiradora para nós. Verdade, Com Giovana. certeza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Bom, eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite. Me sinto honrada de estar aqui, de estar dentro da Uniderp, num projeto tão inovador, né, que fala tanto sobre nós, que é a nossa carreira, a nossa trajetória. E eu tenho certeza que o PulsoCast, ele realmente será cada batida ali da enfermagem, porque nós somos inspiração, sim, em algum momento, na vida das pessoas ou então na trajetória de um formando, né? Então eu agradeço muito pelo convite, estou extremamente feliz e estou aqui à disposição de vocês para o que precisar. Pode falar, A gente que vai vai perguntar conversar. bastante. Vamos sim. Bom, vamos começar então a entrevistar a nossa convidada, né? O que levou você a escolher a enfermagem e principalmente por cursar ela aqui na nossa universidade? Bom, esse início, ele tem um começo até um pouco engraçado, porque eu vou ter que compartilhar com uma das entrevistadoras aqui, né? Porque, na verdade, 17 anos, o que você sabe? Nada, né? Você está saindo ali da escola e já tem que fazer uma escolha adulta, né? Numa transição super difícil. Então, graças a Deus, existem as feiras, né, de profissões e já existia no nosso tempo. Verdade, eu não lembrava. Pois é, não faz muito, graças a Deus, mas já existia. Então, isso era 2003, 2004, né? E já existiam essas feiras. E passando por ali, a gente consegue conhecer um pouquinho das áreas que existiam na época, mas nada tocou muito o coração naquele momento ali, porque o adolescente, ele é muito coração, né? Sim. Mas, lá em casa, depois desse momento, com uma amiga que hoje está me entrevistando, aqui com você, Samuel, nós sentamos na beira da minha cama e ela disse para mim que teve uma conversa com o pai dela. E que ele disse para ela que enfermagem era uma profissão muito boa, porque ela tinha muitas oportunidades pelo Brasil, que nunca ia faltar emprego, e aquilo me encantou. Eu falei, gente, é isso. Gente, eu não lembro. Pois é. Não lembro. Eu tinha 17, você 16. E aí, nessa conversa, eu falei, bom, enfermagem é legal, o Brasil todo, né? Aquela ideia gigante do adolescente, nunca faltar emprego, pronto, vou trabalhar rapidinho. E assim eu fiz. Escolhi a enfermagem numa escolha imatura, eu posso dizer, mas com muita convicção de que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Eu não via outra opção senão trabalhar nela até o fim. Então, assim que começou a minha entrada na enfermagem, ainda sem uma maturidade adulta, ainda com uma escolha
sem ter certezas de nada, mas a vontade que nós temos, né, de conhecer as coisas, de estar presente e de participar e de interagir com pessoas, isso é nato de cada um. Então, podemos ser pessoas diferentes, fazer escolhas diferentes, mas nesse primeiro momento eu acredito que seja um pouco de coração e o que você tem ali também de conhecimento do mundo, assim, né, do que você quer para você no futuro. Pensando aí, né, dando o gancho dessa pouca maturidade que nós tínhamos, né? Eu entrei com 16, você com Sim. 17, realmente compartilho da mesma ideia. O que você visualizava lá em 2004, 2005, que foi quando a gente ingressou, os principais desafios dentro da universidade, assim, que você visualiza? Olha, eu confesso que a primeira vez que eu entrei na catraca da Uniderp, né, era um universo completamente diferente. Eu vim de uma escola particular pequena, então eu cheguei, era uma faculdade enorme, com várias pessoas diferentes, e eu não ia aprender português, matemática, inglês, ciências, né? Então, Exato. tudo era muito novo. E naquele momento, eu imaginava que eu já tinha feito a minha primeira conquista, que era estar lá dentro. E aos poucos, interagindo com a instituição, você vai entendendo que a profissão é algo que você vai realmente aprender ali a essência, mas ela transforma o seu dia a dia. Então, nesse contexto, a faculdade ela foi um universo assim, inovador na minha vida. E teve alguma disciplina, algum professor nesse período da sua faculdade que você teve uma inspiração ali, que foi ali também um incentivador, porque a gente tem, né, professores que incentivam a gente ali, né? A Jéssica é uma das minhas professoras também. Então, olha lá. A gente tem, né? Tem alguns que ficam marcados na nossa história, né? E você teve algum? Sim, na verdade, a gente, acho que se tiverem alunos, né, ouvindo o nosso bate-papo, é importante eles saberem que a gente compartilhou disso, que eu tenho certeza que eles vão lembrar. Os primeiros semestres, eles são muito rasos, né? Eles são muito técnicos. Então, é difícil até falar assim, gostei mais desse professor, gostei tanto dessa matéria. Mas, ao passo que você vai avançando e você vai se oportunizando estar ali, eu tive uma professora chamada Elaine. Elaine Baez. Elaine Baez, né? Inclusive, já fiquei o convite. Então, sensacional. E aí, na verdade, ela integrou tudo aquilo que a gente aprendeu nos primeiros semestres na nossa propedêutica, né? E ali eu vi a enfermagem de fato. Então, ela é marcante para mim porque ela pôde unir tudo que eu passei nos semestres anteriores, acho que foram 3 semestres ou 4, não me lembro, para chegar até a área de execução da nossa tarefa bem inicial da assistência, né? Então, ela foi uma das professoras que me marcou. Ao passo que fui amadurecendo, Vanessa Pradebon, né? Que já vem com um know-how administrativo, uma visão de gestão, empreendedorismo. Então, também foi consolidando outro olhar da enfermagem. Então, eu cito essas duas profissionais e acrescento ainda, né, o coração doce ali da professora Claudenice, que, na verdade, foi minha orientadora, me deu a mão, né? Eu estava num momento assim de muita ansiedade para finalizar, né, fechar o curso, e eu fui uma das primeiras orientandas dela, né? Então era novo para ela, novo para mim, e a gente se uniu ali naquele compasso. Então essas 3 professoras, elas marcaram muito a minha história dentro da universidade. Que legal, muito top. Eu sou suspeita para falar, né? Na época... Eu acho que eu sei qual é a sua. Na época, a gente viveu um momento muito diferente, né? Há 17 anos atrás, eram poucas as universidades que existiam, particular na cidade, e sempre, assim como hoje, a Uniderp sempre se destacou muito no curso de enfermagem, né? O que você sentia de diferencial, assim, que a gente tinha na universidade ali para nós, alunos? Eu senti os professores muito próximos dos alunos, né? Os professores, eles conseguiam enxergar esse nosso amadurecimento, né? Eles estavam prontos ali para
para fornecer tudo que fosse possível naquele momento. Então, essa proximidade deles fez com que nós chegássemos dentro da universidade e entendêssemos o nosso lugar. Utilizar uma biblioteca, né? Como utilizar, o que pesquisar. E eles norteavam cada passo, né? Dentro da aula, a gente não tinha mais bolinha de papel para jogar, enfim, brincadeiras que a gente faz na faculdade. E ali, aos poucos, com muita sensibilidade, eles iam norteando o caminho, porque nós tínhamos que sair daqui profissionais. Então, essa empatia dos professores da universidade particular, ela foi a melhor sensação que eu tive aqui dentro. Então, isso eu resgato da minha passagem pela universidade. E compartilha com a gente também como foi a sua trajetória no momento que você foi realmente, né, ser enfermeira, né? A gente sabe Foi pro que mercado, né? foi pro mercado. Porque a gente sabe que é um pouco diferente, né, dentro da sala de aula, né? Sim. Não sei se foi o seu primeiro emprego quando você foi, né? Conta pra gente essa experiência. Na verdade, vem a transição fase 2, né? Você está no último ano, você já começa a pensar no seu TCC, no seu artigo, e o que vai ser dali para frente, né? Eu vou acordar de manhã, vou para onde? Que projeto que eu vou participar? Que liga que eu vou entrar? E você não tem essa propriedade em falar, né, sobre isso. O que você pensa é, eu vou trabalhar. Agora, aonde? Como? Por quê? Para você ter noção, Samuel, quando eu formei, né, em 2008, eu imprimi, nossa, a gente imprimia, né? Imprimi um monte de currículo, um monte. E também não tinha questão de facilidade de condução, então o que eu fiz? Peguei um bus, peguei um ônibus, desci no centro com um monte de currículo e fui entregando. E a gente levou muita porta na cara, né? Normal. Então, o último ano ele vem carregado de uma ansiedade, uma expectativa. Uma sobrecarga, né? Sim, do aluno ali querendo... Muito. Porque você foi muito bom quando se dedicou na faculdade, mas agora você precisa se dedicar muito para ser um bom profissional. E aí, essa fase 2, você não tem o professor empático ali para te dizer, vai por aqui, entra nesse projeto, estuda dessa maneira, né? E nós tivemos a sorte, graças a Deus, de poder estagiar enquanto acadêmico. Então, assim, isso de certa forma, igual participar de um projeto dentro da faculdade, trabalhar na monitoria, né, ou então estar já num estágio ali próximo à sua área, isso facilita muito o seu caminho, pelo menos quebra aquele gelo inicial. Sim. E isso é perceptível. Né? Então, eu saí com os meus currículos embaixo do braço, entregando e pedindo vaga, nem que fosse voluntário, porque você precisa ter aquilo que todo mundo tem que ter até hoje, experiência. Isso é de praxe. É um clássico. Eu vou pegar um gancho, aproveitando, porque a gente está agora com uma liga nova, né? Sim. Eu faço parte da docência ali, que é uma liga de práticas assistenciais, né? Muito a terceira liga que a gente está montando. A gente tem a de saúde do adulto e a da urgência e emergência. E agora, é uma liga que ela abrange todos os semestres, então qualquer aluno, desde o primeiro semestre, já pode ser efetivo da liga. E é justamente por isso, porque muitos dos alunos não têm a oportunidade de ter um estágio, né? Igual a gente teve. A gente teve a oportunidade de ter um estágio fora da faculdade e poder. Porque hoje, qual que é o cenário? É que o aluno trabalha. Ele precisa trabalhar, Sim. seja em outro ramo ou até no mesmo ramo da saúde, mas ele precisa trabalhar para fazer a faculdade de manhã ou à noite, né? E não tem a oportunidade que a gente teve, isso eu acho que foi um privilégio, acredito, de fato, que a gente teve estágio, a gente pôde ter estágio na área, então a gente pegou mão ali, começou a lidar com o paciente, que isso também Sim. é uma construção. Você não sai da faculdade sabendo falar com o paciente, né? Então, eu aproveito e deixo aí a liga para todos participarem, porque as práticas assistenciais é o que nos deixa mais experiente, robusto como profissional e nos prepara melhor quando a gente forma, né? Quando a gente sai da universidade. Maravilhoso. É isso aí.
E no seu currículo também a gente vê aqui que você tem uma pós-graduação em oncologia, né? Tem. É uma área que eu acho fantástica, né? Porque a gente acaba tratando ali com as pessoas que precisam de uma atenção maior, um carinho. Eu já tive a oportunidade também de estar lá no Hospital do Câncer e eu aprendi muito ali a ter empatia. Conta pra gente como que foi seu interesse nisso, nessa área da oncologia. Eu entrei na oncologia, na verdade, porque eu queria estar na área hospitalar. E um dos hospitais que me chamou a atenção foi o Hospital de Câncer, que na época chamava-se Alfredo Abraão, hoje é o Hospital de Câncer de Campo Grande, né? E entreguei meu currículo, fiz processo seletivo, como todo mundo, mas eu não tinha aquela objetividade de eu quero trabalhar com paciente oncológico. Mesmo porque, engraçado até falar isso, né? Eu não sabia que existiam outros tipos de câncer além de mama e próstata, no sentido visual, né? Porque você estudar sobre o assunto é uma coisa, né? Mas o que a mídia passa? A mídia passa câncer de mama, câncer de próstata. E quando eu entrei no hospital oncológico, um universo se abriu, né? Referente a paciente oncológico. E eu não tinha especialização ainda na época e não pensava nisso. O que eu pensava é porque nós tínhamos essa condição antes, Samuel, de poder escolher, de fato, onde você queria se especializar depois. Né? Não era uma necessidade de unir já a saída da universidade com uma pós-graduação em andamento e alguma coisa assim. Então, nós tínhamos essa oportunidade. E eu falei, bom, estou aqui dentro, vamos ver como é que vai ser esse caminho. E se for legal, se eu realmente sentir isso dentro de mim, eu vou fazer pós-graduação em oncologia. E eu trabalhei 2 anos sem a pós. Os primeiros 2 anos eu sofri. Sofri no sentido de estar num local, atender o paciente por muito tempo e esse paciente não ter o sucesso que eu esperava. Né? Que é comum, né? Que é comum. É diferente um hospital de trauma que você vem, trata e vai embora. Sim. Uma vesícula que você vem, tira e vai para casa. O paciente oncológico, você recebe ele, você se afeiçoa a ele, ele trata contigo com muita expectativa e, de repente, a gente tem um desfecho que não é bacana. Né? Então, eu tive que aprender como lidar com isso. No começo, eu endureci. Falava, não posso chorar na frente do paciente, o paciente morre mesmo, e é assim, ou não, esse aqui curou porque tinha que dar certo. Até o momento que eu fiz a pós-graduação. Aí, quando eu fiz a pós-graduação, eu sofria muito com isso. Eu chorava bastante porque eu questionei o professor, inclusive, falando sobre genética, né? Eu falei para ele, olha, eu não vou desistir do curso, eu vou sair do hospital porque não tem sentido para mim. Né? Eu quero ver cura. E a porcentagem de cura ela estava muito, muito pequena ali naquele contexto. Ele falou assim, Giovana, a oncologia é muito mais do que isso. Né? Você precisa passar por essa fase, por essa janela, para você poder entender o que tem depois do oceano. E fiz a pós, continuei no hospital. E aí eu entendi que a oncologia é esse estar o tempo todo. É estar presente na dor, é estar presente na alegria, é estar presente num bom desfecho, num descanso. Né? É você estar presente numa cirurgia, numa radioterapia, num tratamento que pode te dar ali qualquer expectativa de vida. Então, é 1% que você vai deixar ali de falta de esperança. Porque os outros 99% é só esperança que se trabalha dentro da oncologia. Então, a oncologia ela tomou esse espaço dentro do meu coração e, graças a Deus, eu pude continuar ali com os pacientes por um bom tempo, uns 8, 9 anos. Legal. Nesse contexto, assim, até é uma questão que muito se fala hoje, que envolve a oncologia também, que são os cuidados paliativos. Sim, né? fez parte Isso também. A gente tem visto cada vez mais profissionais se especializando nisso. Até para os alunos entenderem, né, a ideia, a definição.
Faz parte ou não? É a mesma coisa? Você, como especialista, contribui para nós sobre isso. É uma dúvida muito comum, porque Sim. culturalmente, os cuidados paliativos ele foi muito julgado como morte, né? Fim, acabou para você. Deixar de lado, né? Acabou para você, não tem mais solução, você vai para o paliativo. Então, aquilo era como se fosse um limbo ali, né? E, na verdade, os cuidados paliativos, ele começa no início do tratamento. Quando você é diagnosticado com câncer, com uma doença oncológica, os cuidados paliativos, que são os apoios ali, né, que ficam ao redor, eles precisam te acompanhar no tratamento oncológico. Então, o paliar é sustentar, é dar apoio naquela trajetória do paciente. Porque, veja bem, psicologicamente, né, o paciente ele já é abalado naquele momento, certo? Hoje, quando você tem uma dor de cabeça, uma gripe, aquilo te desmotiva, né? O seu dia já fica diferente, certo? Você já fica mais cabisbaixo. Pensa você receber uma notícia dessa. Então, o paliativo, com a sua equipe multidisciplinar, ele olha o paciente como um todo. Né? Você vai receber uma notícia muito difícil, com muitas informações, e com certeza você vai sair do consultório e vai esquecer a maioria das coisas que o médico te disse. Você só vai lembrar de uma palavra: você está com câncer. Uma frase, na verdade. Vai focar ali, né? Você está com câncer. É o peso da palavra, né? É o peso que tem. Então, o paliativo é esse acompanhamento multidisciplinar que você pode dar para que ele tenha força e condições de tratar, para ele poder chegar numa quimioterapia, para ele poder ter condições fisiológicas, psicológicas, né, do acompanhamento para o tratamento. Então, o paliativo, ele começa a hora que tem o diagnóstico do câncer, tá? Ele não está no final. Legal, isso é muito importante, né? Porque às vezes, assim, a gente que é leigo entende que é só, realmente, não tem mais chance. Já é o fim, não né? tem mais o que fazer. Que é aquela e muitas das vezes é isso que a família entende, né? E tem a palavra paliativo exclusivo, né? Foi adaptada, inclusive, por conta dessa visão, né? Quando você fala assim, não, esse paciente é paliativo exclusivo. Mas o paliativo exclusivo é porque ele já teve ali o processo dele de tratamento. Mas naquele momento, ele está somente em cuidados paliativos. Né? O tratamento, ali naquele momento, ele cessou. Então, aí ele fica no paliativo exclusivo. Sim. E, Giovana, quais são as responsabilidades, né, e desafio com quem trabalha na oncologia, na área da enfermagem? Olha, eu não vou dizer para você que seja dificuldade, mas eu acredito que grandes desafios... Eu trabalhei no SUS, né? Então, assim, eu tenho uma paixãozinha pelo SUS, né? Não estou puxando sardinha para o nosso país, mas enfim. Ali, o desafio é a todo instante. Primeiro, porque você não é só enfermeiro, você é ser humano, né? Então, eu vi pessoas da minha idade, crianças, e vi mãe chorando pelo filho, filho chorando pela mãe, separação, né? Você vive todo um contexto ali familiar. Isso é um desafio para a enfermagem, porque você não pode ver o paciente somente um bom acesso, né? Ah, não, ele tem que comer. Não, tem que passar sonda. Não, tem que... Não é só isso. Ele é uma visão global do paciente, né? Ele tem muita dor. Então, e não é uma dor que as pessoas falam, né? Ai, tá viciado em medicação, é mentira, não é possível que está com dor. A gente nunca subestima a dor de um paciente oncológico. Então, são grandes desafios, porque a cabeça do enfermeiro, ela tem que sair do papel, sair da matéria. Da teoria, né? Exatamente. E entender... Do lado humanitário, né? Que a gente fala tanto da humanização. Você na precisa, até para você conduzir um bom trabalho. Porque, primeiro, você cria um elo com o paciente, né? Um elo de confiança. A partir do momento que esse elo é criado, esse vínculo é criado, não tem como você ser só o enfermeiro.
né, que executa alguma técnica prioritária da enfermagem, Sim. você tem que ser muito mais do que isso. Então, isso é um desafio muito particular para o profissional enfermeiro. E não é à toa que a gente conquista tanto espaço hoje em dia, né, Sim. no mercado. Falando aí dessa humanização, aí a gente queria entender dessa associação um pouquinho do Amor em Rede, Sim. que apoia tantos pacientes, né? Eu vejo ali no seu Instagram a movimentação do quanto é importante para esses pacientes, mesmo que seja um pouquinho que vocês entregam ali. Como é que funciona isso? Qualquer pessoa pode participar, alunos nossos podem ajudar. A gente sabe que é um voluntariado, né? Conta um pouquinho para nós. Bom, na verdade, eu já estava numa outra fase da vida, né? Já na auditoria, já no exército. E a oncologia, ela tem um pedaço, assim, do coração. E eu não tinha como abandonar isso. Então, eu me uni ali com a minha mãe, família mesmo, minha mãe, minha prima, minha tia. Falei, olha, eu tô com uma ideia aqui, mas eu não posso estar à frente, né? Eu posso participar, posso montar o projeto, mas o que vocês acham? E estudei sobre ONG, sobre associações, como funcionava a parte burocrática e tudo mais, porque tem a parte de documentação. Sim. Né? Mas a intenção era, eu não quero atender só mulheres. Nós queremos atender o paciente oncológico como um todo, homens, mulheres, crianças, mas vamos escolher um ramo, escolhemos, né? Trabalhar na alimentação, né? Então, hoje o que a gente consegue favorecer para eles, né, é a alimentação de fato. A gente produz cesta básica para eles através de uma mensalidade nossa voluntária, né? Um valor chega a ser até irrisório, mas assim, faz muita diferença. Com certeza. Nós temos um brechó de roupas de doação, e aí esse brechó, ele levanta também um valor considerável para a gente estar ali colocando também no alimento. E nós temos também as nossas voluntárias que levam um chazinho, um bolinho lá na Santa Casa. Né? Então tem um horário de manhã, horário à tarde, durante o ambulatório ali de segunda a sexta. E elas vão felizes da vida. Hoje nós já temos mais de 25 integrantes. Legal. E acompanhamos, parece pouco, né? Mas assim, gente, é muito difícil reunir voluntário. E é uma oportunidade para os nossos alunos, né, se interessarem. Sim. A gente, como não é nada sem fins, gente, enfim, é só uma continuação ali do que a gente, enquanto enfermeiro, quer que esse paciente receba, né? E o voluntariado, ele é algo que assim não te custa nada, né? São suas 30 minutos, uma hora, ali, que você puder levar um chazinho, um bolinho. A gente tem a equipe ali, né? Hoje já temos. Sim. Nós vamos para 2 anos já, né? Nessa luta. E nesse momento o aluno conhecer as histórias, né? Exatamente. Ter um contato. Ter um primeiro contato. Né? Exatamente. Exato. Nós temos camiseta, olha, conseguimos fazer muitas coisas, porque eu acho que quando você se envolve com o paciente, parece que o universo conspira, Sim. né? Então, assim, isso favoreceu bastante. A gente tem uma salinha, que é a nossa sede, tá? E aí nós entregamos as cestas básicas. Temos hoje 44 assistidos, são pacientes. A assistente social da Santa Casa, ela que elenca para nós, porque eles geralmente buscam, né, no hospital. Então, ela elenca para nós esses pacientes, fala, olha, esse aqui está numa situação vulnerável, porque além daquele contexto, enfermeiro, sabe, técnico, você também tem o lado social. Exatamente. Que faz parte da humanização do cuidado. Então, as nossas teorias de enfermagem falam exatamente. Isso, né? Necessidades humanas básicas. Isso básicas. É premissa da enfermagem. Exato. Os pacientes, nesse momento, uma autônoma, uma cabeleireira, como é que ela vai trabalhar? Pós-químio, né? Já chegamos a levar a cesta básica em lugares, assim, muito longe, que quando o paciente fala para você, não, eu pego 3 ônibus, vou fazer rádio, né? Sim. E volto para casa de ônibus sozinho, é que você vai entender a particularidade. Então, eu acho que se o aluno tiver interesse de conhecer, tem o Instagram, te deixo o link. Sim. E eu acho que seria uma grande oportunidade de poder enxergar a realidade periférica, de fato, dos pacientes que fazem o tratamento oncológico.
porque é uma jornada incrível para a gente entender o que é ser humano. E também eu acho Com que certeza. dá um ensino pra gente, que você falou, né, de quem a gente é, né? Sim. E você pôr em prática o amor ao próximo, né? Perfeito. Ainda mais nessa área que a gente é da saúde, a gente precisa ter muita empatia, muito amor ao próximo, Precisa. certeza. né? Então fica aí, né, o convite para vocês, depois a gente coloca nas nossas redes sociais. E aí, como é uma multiprofissional, a gente precisa entrar na Verdade. auditoria para finalizar essa conversa tão boa que tá indo, tá vendo nem o tempo, né? Que também é uma das minhas paixões, eu tenho que confessar, né? E fala um pouquinho pra gente como é que foi se especializar nisso, igual você contou da parte da onco, né? Que momento da vida profissional que você olhou e falou, não, esse negócio aí eu acho legal. Enquanto eu estava na oncologia, eu já tinha ali uma afeição pela auditoria. Cheguei a fazer alguns trabalhinhos ali na parte interna do hospital, porque a gente tem auditoria interna, né, hospitalar, mas assim, muito, muito sutil, né? E aí, chega um momento, acho que a vida ela é feita de ciclos, né? Sim. Não que você tenha aprendido tudo, mas na verdade que você, aquele momento ele existe, e você precisa buscar algo novo, precisa buscar coisas novas, e quem sabe pegar esse legado que você deixou, ou que você trouxe até ali, e embutir isso em outra perspectiva. Aí a minha entrevistadora, não vou dizer quem é, né, Jéssica Moras, né, chega a ficar até chata essa conversa, mas ela me disse assim, se você entrar na auditoria, você não volta mais para assistência. Falei, jamais. Né? Então balancei o cabelo, falei, não, É engraçado, jamais. né? Eu vou só dar uma neta. Porque ela fala umas falas que eu não lembro, mas provavelmente eu falei mesmo. Eu lembro de todas. E aí eu falei, será? Tá bom. Entrei para a auditoria sem ser auditora, porque a escolha era uma pessoa que tivesse experiência na área hospitalar, né? Então, como eu já tinha passado por centro cirúrgico oncológico, enfermaria, pronto-socorro, era uma opção eu estar ali. Então, entrei, caí de paraquedas, assim, ó, dentro da UPME, que era o lugar que ninguém queria, órtese e prótese, para ser auditora técnica. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu fui fazer? O que todo bom enfermeiro faz, estuda. Exato. Estuda o resto da vida, não para. Entrei pronto, apaixonei. OPME, falei, gente, como que as pessoas não gostam de OPME? Não consigo entender. E ali eu fui me dedicando, e ali eu fui evoluindo, né? Na época eu tinha uma troca com a minha coordenadora da época. Oh, meu Deus. E aí, realmente ela foi ali conduzindo, tive aula com alguns professores também, auditores, de forma particular, para conduzir. Aí eu fui para o outro passo, falei, agora eu vou fazer auditoria. Eu falei, vamos agregar, porque a intenção é agregar. Uma coisa que eu sempre tive, Samuel, eu nunca quis ser outra coisa. Eu sempre quis ser enfermeira, desde o momento que eu fiz a escolha. Então, se perguntarem para mim hoje, você teria feito escolha? Não teria feito outra escolha. Mas eu queria ser muito boa no que eu estava fazendo. E essa questão de estudar, né, de se desafiar, isso traz para você um novo olhar sobre o que você está fazendo. E a auditoria foi assim. Então, eu fiquei na UPME, logo em seguida fui também para oncologia, que daí já era um pouco mais a minha praia, já fui mais tranquila, já tinha mais maturidade dentro da auditoria, já estava fazendo a pós. Então, quando cheguei para fazer a pós, na verdade, eu tinha uma troca era com a professora, porque, na verdade, somos todos profissionais, somos todos enfermeiros, e você já vem ali com como você trabalha com isso diariamente, uma certa bagagem. Então, a pós-graduação de auditoria foi uma delícia. Já sabia era bastante uma coisa. conversa, era uma conversa de 12 horas. Mas foi muito bacana. E aí fui para a auditoria da oncologia, na operadora de saúde, e isso me enriqueceu grandemente. Eu tenho eterna gratidão por estar na auditoria
e por tudo que eu consegui conquistar. Que construção linda, né? Que trajetória profissional. Que a gente pode ver que existem em vários, inúmeros campos que os nossos alunos podem seguir, que vocês podem seguir. Que a vida vai levando, mas a gente também vai decidindo, né? O que a gente gosta. Estar atento. É uma auditoria que junta com oncologia, que é muito específica quando a gente vai para, de fato, realizar a auditoria de oncologia. O profissional ele tem que saber a assistência, né? Não tem como não saber para ser algo mais efetivo, né? Então, essa contribuição que você traz aqui para a gente foi muito rica. E assim, o nosso tempinho tá acabado. O que a gente ficaria aqui por um tempão, né? Já digo, ficaria horas. São assuntos bons, né, de conversar. Mas para finalizar, né, assim, pensando que o nosso tema hoje foi, né, o egresso, que saiu daqui da nossa universidade, hoje está aí um profissional super inspirador, como você. Eu sempre te digo isso. A gente tem uma admiração mútua, né? Graças a Deus. E muito genuína. E o que você deixa, assim, para os nossos alunos, Samuel, né? Samuelzinho. Aqui representando a nossa comunidade acadêmica, vamos dizer assim, de algum... opinião, alguma dica, me faltou agora, mas alguma dica que você deixa para esses alunos que estão aí, às vezes ficam um pouco desanimados, né, com a carga horária da vida acadêmica, que a gente sabe, mas para que façam eles não desistir. Na verdade, falando com a comunidade acadêmica, Samuel, e você como representante aqui, você deu o primeiro passo, né, que é estar sempre envolvido nas atividades da faculdade, porque isso com certeza você nunca vai esquecer. Isso vai fazer parte do que você é hoje e do profissional que você vai ser daqui a pouco, quando você estiver formado. E hoje, quando eu estava vindo, eu fui pensando, né, quando você faz um mini currículo, você vai elencando ali, falando, nossa, eu já fiz tudo isso mesmo. E o sucesso mora ali. A nossa busca pelo sucesso, ela é tão intensa, né? Você quer tanto, você tem tanta vontade de ter as coisas, e na verdade as coisas elas vão acontecendo e às vezes a gente não percebe. Então viver o processo, né, é o que eu entendo hoje como sucesso, né? Felicidade, essa trajetória onde você pode sim tirar de cada pedacinho uma experiência, da onde você pode deixar um legado, onde você pode deixar o seu melhor pedaço, o melhor de você, onde você consegue inspirar pessoas por ser natural, né? Por ser um bom profissional. Então, em alguns momentos a gente pode até esmorecer, porque a vida ela é desafiadora, ela é difícil, né? E a formação é um processo para quem quer, não é para qualquer um. Perfeito. É para quem quer. Então, quando você quer muito alguma coisa, o sucesso já está dentro de você. Então, eu desejo à comunidade acadêmica que não desista, que acredite na enfermagem, porque a nossa profissão é linda, é inspiradora e nós temos condições de fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? Que seja pegando na mão, que seja acolhendo uma dor, que seja fazendo uma medicação ou dando até um suquinho. Mas a gente faz a diferença em qualquer lugar. Muito legal. A gente precisa finalizar. Te agradece muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trocando nesse bate-papo muito rico, né, Samuel? Muito conhecimento. Obrigada mesmo, Gi. Obrigada por tudo, né? Pela vida, por estar aqui, e pela inspiração que tem a sua trajetória profissional. Com certeza vai levar os nossos alunos, né, Samuel? Com certeza. E você que ficou com a gente até agora, né? A gente pede para você curtir, compartilhar, manda aí pro seu colega, pro seu amigo, até mesmo pro profissional. Siga, né, nas nossas redes sociais, esse tá bombando podcast, lá. Exatamente. E a gente espera você no próximo episódio, né, Jéssica? Isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau.